Olá, doutor, olá, doutora, que bom que você está aqui, que bom que você abriu esse vídeo. Eu fico muito feliz, porque só de você começar a assistir aqui e ter dado play, eu sei que você quer ter um 2026 melhor aí no seu negócio. O objetivo desse nosso bate-papo hoje é termos uma conversa rápida, muito direta e séria sobre um ano que eu particularmente acho que vai ser um ano muito desafiador para os negócios como um todo, mas principalmente para nós da área da saúde. Então hoje eu quero bater um papo com você sobre o ano de 2026 e os desafios que nós vamos ter. 2026 não vai ser um ano para amador. 2026 não vai ser um ano para quem não se preparou estrategicamente. E é isso que eu quero conversar com você hoje. 2026, assim como todos os anos, não vai aceitar desaforos ou achismos ou amadorismos. Vai ser um ano que nós vamos ter que agir com muita estratégia, com muito planejamento, com muita força, principalmente no primeiro semestre. E eu quero navegar um pouquinho com você nessas águas. Eu quero trazer alguns insights. Eu quero falar para você o que eu acho que vai ser a melhor forma de nós termos um bom resultado em 2026. Mas antes da gente começar aqui, eu quero combinar uma coisa com você. Essa aula aqui não é para todo mundo. Essa aula aqui é para quem quer ter resultado de verdade em 2026. A gente não vai falar aqui sobre marketing de uma maneira isolada, sobre como você pode fazer para captar mais pacientes, ou sobre técnicas de venda, sobre estratégias. Vai ser de tudo um pouco. Mas assim, principalmente o nosso objetivo aqui é falar sobre estrutura comercial, sobre planejamento e sobre o que você precisa fazer para ter um ano de 2026 diferente e muito bom. Mas bom, vamos lá. Antes da gente começar aqui, talvez você esteja se perguntando, tá, eu cheguei aqui, eu dei um play no vídeo, esse cara tá falando algumas coisas, mas quem é ele? Se você não me conhece ainda, eu quero aproveitar esses minutinhos antes da gente começar o nosso conteúdo para poder me apresentar e falar um pouquinho por que eu tô falando todas essas coisas. Então, muito prazer, meu nome é Lucas Rocha, eu sou o CEO e fundador da Acelero, uma empresa voltada para a área comercial de clínicas. Eu também sou fundador e criador do Método Acelero, um método que faz clínicas e empresas aumentarem os seus resultados, a se estruturarem e serem cada vez empresas com um melhor resultado na área comercial. Além disso, eu tenho 18 anos de experiência na área comercial, porém há mais de 10 anos eu trabalho na área da saúde, especialmente na área da odontologia, onde dentro desses 10 anos eu já pude fazer consultorias, acompanhamentos e aceleração de mais de 250 clínicas em todo o Brasil. Então, tudo isso que eu vou falar aqui para vocês não são coisas que eu li na internet ou que eu joguei no chat GPT. É a experiência e vivência pura que eu tenho e eu adquiri em todo esse período. Então, tudo isso que eu vou trazer para vocês aqui é minha vivência prática. Não só dos meus 18 anos de venda, mas principalmente dos últimos 5 anos, desde quando eu fundei a Acelero. E eu venho mentorando e eu venho dando consultoria e aceleração para essas clínicas em todo o país. Já passei por esses períodos difíceis, como eu comentei com você, já passei por eleição, já passei por Copa do Mundo, fazendo esse trabalho com as clínicas. E eu venho fazendo isso para várias clínicas que no ano de 2025 melhoraram muito o seu resultado com o nosso método. Então, eu quero te ajudar também, eu quero compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento com você. Combinado? Então, vamos seguir em frente. Acho que a primeira coisa que é muito importante falar para vocês aqui é que 2026 vai ser um ano muito diferente de tudo que a gente já viveu. Por vários aspectos. Mas principalmente porque nós vamos ter menos dias úteis, nós vamos ter um aumento de custo por lead, toda a parte tributária que está sendo mexida ali, o financeiro do nosso país está sendo bem impactado com tudo isso e principalmente o mercado está mais preparado. Então, com base em todas essas informações, a gente precisa entender que os nossos desafios são cada vez maiores e a nossa preparação também tem que ser maior. Dentro desses desafios principais, eu vejo que são dois que são os mais importantes. O primeiro, a quantidade de dias que nós vamos ter para trabalhar no ano de 2026. Os feriados que nós temos, todo mundo sabe. Em 2025, muitos dos feriados caíram no final de semana. Em 2026, quase todos eles vão cair em dias de semana e principalmente com possibilidade de emenda. E eu fiz uma análise aqui desses números, né? Nós vamos ter 17 dias a menos para trabalhar. Se a gente for olhar que um mês útil tem 22 dias úteis, em média, 20, 22, é praticamente um mês a menos no nosso negócio. E se você abre aos sábados também, eu fiz essa conta e com as emendas do sábado, esse número vai para 26. Ou seja, literalmente é um mês a menos. Então aqui eu estou falando só dos feriados nacionais. Eu nem estou considerando feriados locais, regionais, municipais,
que aí esse número pode aumentar ainda mais. Essa preocupação que a gente tem que ter, ela é muito importante, porque se você tem menos dias úteis para trabalhar, você tem uma possibilidade menor de faturamento também. Se o ano já é difícil com 12 meses, imagina com 11. A gente precisa cuidar muito para ser estratégico e assertivo nos nossos negócios. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar aqui são os cenários de outros eventos grandes que nós vamos ter. O primeiro deles, como eu já comentei, é a Copa do Mundo. É um momento que não tem absolutamente nada a ver, digamos assim, com o nosso negócio, mas as pessoas acabam usando isso para protelar um pouco também a busca por um tratamento, deixar para depois, o foco parece que é só futebol, até quem não gosta de futebol acompanha a Copa do Mundo. Esse ano a Copa do Mundo vai acontecer nos meses de junho e julho, ok? Terminando a Copa do Mundo, em julho a gente vem o mês de agosto, um mês um pouco mais longo, sem feriados, um bom período para nós aproveitarmos, e depois a gente vai começar um outro evento que vai impactar muito o nosso ano, não só o segundo semestre, mas o ano inteiro, que são as eleições, principalmente as de governo e as presidenciais. Isso acaba mexendo um pouco também com a economia, mexendo com os ânimos da população, e principalmente se as pessoas estão dispostas ou não a gastar. Se vai existir algum tipo de incentivo por parte do governo atual para a população, para fazer o dinheiro girar mais, todas essas são incógnitas até esse momento. Não vamos esperar depender disso para fazer o nosso ano. Porém, chegando no final do ano, a partir ali de agosto, setembro, quando começam as campanhas eleitorais, as coisas mudam muito. Então a gente tem que estar preparado para o segundo semestre, que nós começamos ali com Copa do Mundo, depois com campanha eleitoral, eleições, terminou a eleição, primeiro, segundo turno, vem Black Friday, vem Natal, acabou o ano de 2026. Por isso que eu falo, o primeiro semestre ele vai ser muito estratégico para nós conseguirmos fazer os nossos negócios. E aí nós começamos a entender, dentro dessa dinâmica, a importância da gente estar atento, principalmente para as nossas vendas. 2026 vai ser um ano que não vai aceitar muitos erros. No ano que a gente tem uma flexibilidade maior, que a gente está num cenário mais positivo, os nossos erros, a nossa falta de preparo, às vezes ela pode até ser assim deixada um pouquinho de lado, às vezes você erra uma coisinha aqui, mas outra compensa. Os erros eles demoram um pouco mais a aparecer. Porém, num cenário mais desafiador, o erro aparece rápido. E ele é brutal quando ele aparece. E você, vai por mim, não pode deixar isso acontecer. Então, o maior risco que eu vejo não é talvez você deixar de fazer alguma coisa ou tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, é você arriscar e errar. E o principal risco que eu vejo para gestores que talvez não são tão experientes ou tão maduros nessa parte comercial e de gestão de negócio, na verdade, não é simplesmente errar. É muitas vezes tomar decisões sob pressão. É poder olhar para um objetivo, para alguma coisa e não estar preparado para tomar aquela decisão. E normalmente, quando a gente age sob pressão, nós tendemos a não tomar boas decisões. A gente acaba fazendo algo de errado. E aí, isso sim vai ser muito perigoso. Você não deve fazer isso, você não pode fazer isso nunca, mas principalmente no ano de 2026. Por isso que, mais uma vez, a preparação, a estratégia, a estrutura, ela é muito importante e ela vai ser essencial para quem quer crescer e para quem quer vender mais no ano de 2026. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já vi muitos dos nossos clientes, muitos dos nossos mentorados, das consultorias que nós fazemos, isso é bem comum. Uma clínica chega no começo do ano e ela fala, eu preciso crescer X. O meu objetivo de venda no ano é Y. Mas ela não faz um planejamento correto, um planejamento coerente para isso. E aí que reside o grande problema, a grande dificuldade que eu vejo, que muitos empreendedores acabam patinando pelo meio do caminho. Isso porque quando você não tem estratégia, você acaba fazendo mais do mesmo. Você repete o que você já fez no passado, você assiste alguma coisa na internet e você tenta fazer aquilo, você conversa com o seu colega e ele te fala que fez alguma ação e você tenta replicar. Porém, gente, estratégias, empresas, elas não são exatamente iguais. Você, os seus vizinhos, os seus concorrentes, cada um tem a sua especialidade, vocês estão em locais diferentes, vocês atendem públicos diferentes. Então você não pode simplesmente executar uma estratégia sem pensar no que isso vai gerar para você, se isso faz sentido para você, se isso vai te dar ROI, retorno sobre investimento. Então, não saia fazendo. Eu vejo muito isso e as clínicas que fazem isso sempre erram. Se acertam, é assim, uma a cada
sei lá, 5, 10 oportunidades. A grande maioria erra. E como eu falei, erros em 2026 vão ser muito perigosos. E eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça. Para isso, a gente vai entrar a partir de agora num momento muito estratégico, muito específico. Eu quero que você pense de verdade no que você tem, no que está faltando e no que você quer para o seu ano de 2026. E um dos principais diferenciais que eu, como consultor, como mentor, eu vejo nas clínicas que têm sucesso é esse, é o tal do planejamento. E quando a gente fala em planejamento, dentro da área de gestão, às vezes as pessoas não entendem a real importância de um planejamento de negócio. E aí eu quero trazer para vocês alguns pontos, o porquê que um planejamento ele não é algo que talvez você deva fazer, que talvez você possa pensar que é uma boa alternativa, e sim que é algo essencial para o sucesso e a sobrevivência do seu negócio nesse ano de 2026. Um planejamento bem feito, ele passa por várias etapas. A primeira delas é você entender o seu negócio, a sua realidade. Você precisa fazer um diagnóstico individual da sua clínica, dos seus objetivos e do seu potencial de negócio também. A gente tem que entender que, por mais que a gente queira faturar e vender muito, às vezes nós temos uma limitação de tempo, de disponibilidade de cadeira, de procedimentos que a gente vai fazer. Eu quero vender somente high ticket. Mas como? Se eu não estou preparado para isso, eu não atendo procedimentos high ticket, eu tenho que chamar um colega parceiro para executar e aí minha margem é muito pequena. Então, cada clínica tem que entender o seu tipo de negócio e como que isso se adapta melhor à sua realidade. Um outro ponto, dentro do nosso planejamento, nós temos um processo de vendas bem definido. Não adianta nada você simplesmente colocar no papel, eu quero faturar 100 mil no mês, e você não ter uma rota clara de como fazer para chegar lá. O planejamento comercial, ele passa muito pelos processos de venda que você vai executar. E aí quando eu falo em processo, estou falando de marketing, de atendimento, de agendamento de consulta, de experiência que você gera e tantas outras coisas que são essenciais para a execução do seu negócio. Porém, é importante que isso também esteja no seu planejamento. Por exemplo, você vai querer fazer uma ação específica, uma promoção, uma campanha de aniversário da clínica. Se isso não tiver no seu planejamento, você vai tirar esse dinheiro da onde? Provavelmente da sua margem de lucro, provavelmente do seu próprio bolso. Então é importante que você lance isso no seu planejamento, que você já saiba não só quanto você vai ganhar, mas também quanto você vai precisar investir para poder ter uma boa execução dentro do seu mês. E é claro, você precisa ter metas claras de atingimento e um acompanhamento constante. Não adianta nada você simplesmente escrever no papel algumas coisas, o seu planejamento do ano, e você não acompanhar isso. E doutora, posso falar uma coisa só entre nós dois aqui? Você não tem noção do quanto eu vejo de profissionais que fazem exatamente isso. Que simplesmente chegam agora, no final do ano, dezembro, janeiro, escrevem um planejamento lindo, colocam um monte de coisa no papel e, primeiro, nem veem se isso é real ou não, simplesmente colocam números da sua cabeça, mas não fazem contas para saber se é possível chegar nesse número e, principalmente, não olham isso durante o ano. Vão deixar para olhar isso somente em dezembro do ano que vem, para na hora que tiver na hora de fazer o planejamento de novo. Nossa, preciso planejar em 2027. Daí ele lembra que fez o planejamento no final de 2025, para hoje de 2026, e ele pega e fala, nossa, vamos ver o que eu coloquei aqui. Eu planejei que eu ia faturar 1 milhão. Puxa vida, estou fechando o ano com 500 mil. E aí? Acabou o ano, já foi, você perdeu. Então, planeje dentro da sua realidade, faça um plano bem definido e acompanhe esse plano para não deixar ele escapar durante o ano. O que eu sempre falo para os nossos mentorados aqui é o seguinte, saber que você tem um problema não resolve esse teu problema, nem faz ele desaparecer. Porém, sim, é muito importante você saber deles e entender que você precisa fazer algo. Não adianta nada a gente saber que tem um problema e deixar ele lá paradinho no canto. Porém, quando nós vamos falar da área de vendas, da área comercial, a gente tem que entender que isso é uma estratégia muito complexa. Não é simplesmente gerar um lead, colocar ele sentado na nossa cadeira, conversar com ele, gerar um orçamento e ele fechar e você executar as coisas. Quando a gente fala em vendas, existe uma complexidade enorme por trás disso. São vários passos que a gente não pode negligenciar nenhum. E por isso é muito importante nós também pensarmos estrategicamente como que nós vamos vencer cada uma dessas etapas.
E quando você entende essa regra do jogo, quando você sabe o que você precisa fazer e como você deve atingir os seus resultados, algumas coisas não podem fugir da gestão comercial de um negócio. Então a gente começa a olhar para alguns pontos específicos e entender que você, como gestor, como gestora, é obrigatório que você saiba e que você tenha claridade em alguns pontos que são muito importantes para os seus negócios. Eu vou só listar algum deles aqui, porque a gente nem tem tempo, nem objetivo aqui entrar no detalhe sobre cada um. Mas algumas coisas que não podem faltar na sua gestão comercial. Primeiro, você precisa entender sobre o seu funil de vendas. Você precisa saber quantos contatos você recebeu, quantas oportunidades você e sua equipe conversaram. Você precisa entender também sobre a sua conversão. Você precisa saber quais são as suas taxas de conversão dentro do seu funil de vendas. Quantas pessoas que entram em contato viram uma avaliação, quantas comparecem, quantas geram orçamento, quantas fecham, quantas retornam. Você também precisa entender qual é o seu ticket médio, qual é o valor médio que os pacientes transacionam com vocês, assim como o seu LTV, o seu Lifetime Value do paciente. Ou seja, quanto de receita cada paciente gera durante um período de tempo, durante 1, 2, 5 anos. Então, quando você começa a entender que são vários indicadores que você precisa saber dentro do seu negócio, você passa a entender que esse jogo realmente ele é muito complexo. E você precisa ter muito controle e gestão para entender como o seu comercial deve fluir. E aí você também entende, doutora, que sozinho, que somente você depender ali da sua gestão, enfim, se você não ter um sistema para te ajudar quanto a isso, as coisas vão fugir do seu controle e você vai acabar virando um gargalo na área operacional do seu negócio. E nesse ponto eu quero trazer algo que muitas pessoas têm me procurado e têm me perguntado, e eu tenho inclusive incentivado, porém com um detalhe muito importante, que são as inteligências artificiais. Quando você começa a olhar para o mercado, todo mundo está falando em IA. E realmente tem que falar, essa é a onda que nós já estamos começando a surfar na área da saúde. E quanto mais você ficar de fora dessa onda, é um risco maior aí também para o seu negócio. Porém, a gente tem que entender que a IA ela não é uma solução para todos os nossos problemas. A IA ela é um facilitador, ela acelera algumas coisas. Você consegue entender, usando a IA, como melhorar o seu prompt, como criar alguns scripts de atendimento, de vendas. Você consegue entender sobre planejamento, inclusive, você pode pedir para a IA ajudar você a criar algumas coisas. Mas você não pode depender somente de uma IA. Você não pode achar que vai colocar o atendimento, por exemplo, numa IA e isso vai resolver o seu problema. Você precisa continuar tendo pessoas, uma equipe treinada, processos, para poder fazer com que a IA te ajude, mas não dependa só dela para executar aí no seu negócio. Então, eu quis fazer esse parênteses aqui porque muita gente está vendendo a IA como a solução de 2026. Ela não é a solução, ela vai te ajudar, mas não dependa exclusivamente da IA para resolver a sua vida. A gente também tem que entender que a IA hoje, ela nos ajuda muito, por exemplo, na criação de conteúdo. Isso também é importante no nosso marketing, até nos materiais que nós vamos usar, na parte de follow-up e tudo mais. Mas a gente tem que saber como usar e qual é a maneira correta e o momento certo também para usar a inteligência artificial a nosso favor e não contra a gente. E agora que nós já entendemos todos esses pontos, todos esses processos, eu quero trazer para você também algumas dicas aqui. Eu já falei para vocês que, em primeiro lugar, você precisa ter um planejamento muito bem definido, certo? Você precisa entender qual é o seu norte, o que você quer fazer, quais são os seus objetivos. Eu já falei também que no primeiro semestre você precisa focar nos seus negócios para poder gerar o maior número de contatos e principalmente o maior número de vendas, para que no segundo semestre você não seja tão dependente de novos pacientes. Porém agora, eu quero dar uma dica que eu praticamente falo que é uma dica de ouro para quem está precisando gerenciar e planejar melhor o seu ano. Quais são os principais pontos que não podem faltar na gestão aí do seu negócio, principalmente no seu planejamento para 2026? Como eu falei anteriormente, você precisa entender alguns números que vão ser muito importantes, porque você primeiro vai colocar eles no seu planejamento e depois você precisa acompanhar se esses números eles estão acontecendo. Você precisa entender que você tem alguns números que eles são essenciais que você acompanhe, que você e a sua equipe saibam de cor, que estejam na ponta da sua língua para você entender se o teu planejamento está surtindo efeito. E eu separei principalmente 4 números aqui que você não pode deixar de saber.
e não pode parar de olhar para esses números constantemente. O primeiro deles é a quantidade de leads que você trabalha durante o mês. Então você precisa entender de onde esses leads vêm e como eles aparecem dentro de uma determinada taxa de conversão. Quando a gente fala em leads, normalmente as pessoas pensam muito em marketing, né, em tráfego pago, enfim, mas o lead ele pode vir de várias formas. Ele pode ser uma indicação, ele pode passar na frente da sua clínica, ele pode pesquisar no Google e encontrar você, pelo orgânico do Google. Então você precisa entender o total de pessoas que entram no seu funil, quantas pessoas entram em contato com você. E você também precisa entender a conversão de cada um deles. Então, quanto mais detalhada for a sua análise, mais fácil vai ser de você entender essas conversões. E aí, quando eu falo em conversão, é entender dessas pessoas que entraram em contato, quantas delas chegam a agendar uma consulta, quantas comparecem. A primeira conversão que a gente tem que olhar é agendamento e comparecimento. Porém, uma conversão que não pode faltar e que eu vejo que muita gente negligencia são os follow-ups. Ou seja, quantas dessas pessoas que comparecem, você vai gerar um plano de tratamento para uma grande parte delas e você precisa acompanhar a resolução desses orçamentos, desses planos de tratamento que estão em aberto. E o que eu vejo muitas vezes acontecendo é que as clínicas gestores simplesmente passam essa responsabilidade para secretário, para uma CRC e não acompanham isso. A responsabilidade de venda dentro do seu negócio é sua. Você não pode terceirizar para ninguém. Então, se você não acompanha essas conversões, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. E isso pode ser muito arriscado para o seu negócio, inclusive. Então, não deixe de acompanhar o número de conversão de vendas. E até mesmo entender, aqui converte mais, aqui converte menos, porque a ticket média é menor. Normalmente, tratamentos mais baratos são um pouco mais fáceis de ser convertidos. Então, você precisa entender a sua taxa de conversão de vendas. Isso é muito importante aí para o seu negócio. E por fim, um outro número que é essencial que você acompanhe é o seu ticket médio. O ticket médio nada mais é do que o somatório de todas as suas vendas durante o mês divididos pela quantidade de vendas que você fez. Então, por exemplo, fazer uma conta rasa, você faturou R$10.000 e você vendeu para 10 pessoas durante o mês. O seu ticket médio é 1.000, mas isso não quer dizer que você vendeu R$1.000 para cada uma dessas 10 pessoas. Talvez um comprou 2.000, o outro 5, os outros valores menores. Na soma, fechou 10. Então, quando você entende o seu ticket médio, você começa a jogar esse plano dentro do seu planejamento, quais são os valores que você precisa atingir durante o mês. Então, se você sabe que o teu objetivo, o seu planejado dentro daquele mês é vender 150 mil e o seu ticket médio R$15.000, então você precisa vender para 10 pessoas a R$15.000. Se você começa a fazer as suas 3, 4 primeiras vendas do mês a 8.000, você já começa a olhar e falar, opa, eu vou ter um problema. Porque eu estou metade do meu número. Então, eu vou ter que vender muito mais, ou melhor, eu vou ter que vender para mais pessoas do que eu estava planejando, não somente aquelas 10, ou eu vou precisar aumentar o meu ticket médio. Eu vou precisar entender o que está acontecendo com a minha negociação, com o público que está chegando até mim, o porquê que eu não estou conseguindo vender mais. O que está faltando para isso. Então, a gente precisa acompanhar esses números semanalmente, para que você tenha seu planejamento, para que você entenda qual é o seu planejamento e como se você está chegando dentro dele ou não. Por isso que você ter os seus números e acompanhar eles é muito importante. E não é somente as vendas, você está vendo que é um monte de coisa. Dentro dessa dica de ouro tenha esses 4 principais indicadores muito bem definidos e acompanhe eles semanalmente. Ok? E sempre que eu falo sobre planejamento, sobre ação, sobre estratégias, sobre vendas, sempre me vem à cabeça Sun Tzu e o livro A Arte da Guerra. Eu gosto muito desse livro e eu quero compartilhar uma passagem com vocês que eu acho que faz muito sentido para esse nosso tema. A habilidade de alcançar a vitória, mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo, é chamada de genialidade. E realmente, você saber quais são os seus objetivos e ter essa inteligência de acompanhar eles, de saber o que você precisa fazer, é uma genialidade. Simplesmente, você ser um profissional que decidiu abrir o seu consultório, o seu negócio, e saiu fazendo as coisas, é super normal. Você planejar e às vezes não atingir os objetivos, também talvez seja normal. Mas a genialidade, a maior inteligência que você pode ter é fazer algo quando você entende que as coisas não estão indo bem. Vencer uma guerra somente com
ideias não acontecem, nós precisamos colocar nossa força para executar. E é exatamente nesse ponto que eu consigo ajudar muito você. Se você assistiu esse vídeo até agora, você já entendeu que você vai cada vez mais precisar ser estratégico e ser muito assertivo nos seus negócios, nas suas vendas no ano de 2026. E é isso que eu venho fazendo para centenas de clínicas nos últimos anos. Como eu falei anteriormente, eu já ajudei mais de 250 clínicas a acelerarem os seus negócios, a saírem de um resultado razoável para um resultado muito bom, a começarem o seu negócio, estruturar o seu negócio do zero e já começar tendo bons resultados, a duplicar, triplicar o número de faturamento das suas empresas. Então, você está com uma baita oportunidade de eu te ajudar e eu conseguir trazer um resultado muito bom aí para o seu negócio. Isso porque, dentro da metodologia Acelero, eu vou trazer um passo muito bem estruturado para o seu negócio. E assim, eu particularmente já contratei algumas mentorias, já contratei vários cursos, e me frustrei com muitos deles. Porque em diversas dessas mentorias, simplesmente o mentor vinha e me dava um método que ele tinha desenvolvido, com alguns passos, e falava, ó, faça isso, 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 venha por aqui, vá por ali, faz desse jeito, e me deixava lá, eu tinha que participar de algumas reuniões online, cheio de gente, e eu não tinha um contato muito grande, eu tinha que me desenvolver sozinho. Isso, para mim, particularmente, nunca funcionou muito bem. É legal de ter uma luz, é legal de ter uma ideia, mas eu gosto de ter alguém me acompanhando. Eu entendo que se eu entro numa mentoria, eu preciso de ajuda. E é isso que eu faço dentro da metodologia Acelero. Aqui você vai entender que eu não tenho assim uma quantidade absurda de mentorados simultâneos por uma estratégia minha. Porque eu gosto de fazer assim. Eu gosto de acompanhar cada um dos nossos clientes, cada um dos nossos mentorados e entender qual é a dificuldade dele, aonde está faltando alguma coisa, como é que eu posso ajudar. Eu vou fazer um plano estratégico específico para você, dentro da sua realidade, dentro dos seus objetivos. Vou pegar aquela dificuldade que você tem e nós vamos entender juntos como é que a gente pode vencer isso. E aqui, lógico, que tem alguns conteúdos gravados, nós temos nossas lives em conjunto, mas eu quero dar esse atendimento específico e personalizado para você. E principalmente, nós não vamos simplesmente criar algo genérico. Nós temos um método, são 8 etapas, muito bem definidas, com passo a passo que tem que fazer. Eu entendo cada uma dessas etapas dentro da tua realidade e como que você vai fazer. Eu tenho clientes que ficam, às vezes, um mês e meio dentro de uma única etapa, e outros que passam em uma semana. Por quê? Cada um tem um nível de maturidade, cada um já sabe o que fazer, cada um está no seu timing de negócio. Então, eu quero entender isso junto com você. E para a gente poder finalizar aqui, eu quero fazer um convite para você. Eu entendo que nesse momento você tem duas alternativas. Você pode continuar fazendo o que você já vem fazendo até hoje. Se você está me ouvindo aqui, talvez você já tenha tido anos desafiadores, o ano de 2025, 2024, e você passou por eles. Ou talvez você esteja lutando muito, mas você entende que 2026 vai ser um ano difícil. Então, você pode simplesmente continuar fazendo as coisas sozinhos e pegar tudo isso que eu falei até agora e beleza, seguir em frente. Ah, legal, Lucas, gostei, boas dicas. Vou fazer um pouquinho do que você falou, vou tomar atenção nesses pontos, vou fazer meu planejamento e beleza. E tá tudo bem. Se eu já puder ter te ajudado nesse momento, tá tudo certo. Fico super feliz que você esteve comigo até aqui e que eu pude trazer alguma coisa para você. Agora, se você não se sente muito confortável em fazer tudo isso sozinho, com certeza eu posso te ajudar. E eu posso te ajudar de algumas formas. A primeira delas é batendo um papo rápido contigo, uma sessão de mais ou menos 1 hora, e fazendo um diagnóstico, uma sessão estratégica sobre o seu negócio. E aí, dentro de tudo isso que eu falei, eu vou poder apontar e te dizer exatamente, olha, eu acredito que você precisa trabalhar isso, foca aqui, o teu planejamento tem que ir para esse lado, tudo mais, eu já vou te dar alguns insights. E eu também, logicamente, vou te falar como que a mentoria Acelera, como que o método Acelero vai poder trazer benefícios aí para o seu negócio. E depois dessa reunião, você vai poder olhar e falar assim, Lucas, faz sentido para mim? Não faz sentido para mim? Gostei de você, mas nesse momento não vai dar certo e tá tudo bem. Eu acredito que se você assistir esse vídeo, você entender tudo isso que eu te falei, e você fizer uma sessão diagnóstica comigo, com certeza eu vou conseguir ampliar, maximizar tudo isso que eu falei aqui, pelo menos umas 2 ou 3 vezes e te ajudar ainda mais. Mas
Eu quero muito poder fazer por você exatamente o que eu fiz aqui com a doutora Natália. Oi, meu nome é Natália Palmier, eu sou dentista, estomatologista e eu tô aqui para agradecer e falar um pouquinho sobre o trabalho da Acelero Você, especialmente do Lucas, que é quem tem me ajudado em todo esse processo. A gente tá junto aí há aproximadamente 4 meses e meus resultados triplicaram no primeiro mês, assim, eu cheguei a não dar conta de todo o feedback, de tudo que eles conseguiram fazer por mim em apenas um mês. Hoje eu já tô com uma secretária que tá me ajudando, porque eu comecei a não dar conta de todo o sucesso que estava fazendo por conta do trabalho deles. Então, eu só tenho a agradecer todo o suporte que essa equipe toda dá, todas as orientações, agora também orientando a secretária, ajudando em todos os processos. E eles têm sido a minha rocha nesse momento e quem tem me ajudado a crescer. Então, só tenho a agradecer aí pelo trabalho da Acelero Você. Ou talvez eu possa te ajudar, assim como eu estou ajudando muito um casal muito querido, a doutora Thaís e o doutor Bruno. Olá, eu sou a Thaís. E eu sou o Bruno. Nós somos dentistas aqui da região de Osasco e nós conhecemos o Lucas do Acelero Você. Ele com certeza tem mudado, revolucionado a forma como nós administramos o nosso consultório e também como nós lidamos com o marketing. E é por isso que a gente quer deixar aqui registrado o agradecimento ao Lucas e toda a equipe do Acelero Você por todo esse apoio que dá pra gente. Nós recomendamos, hein? Isso aí. E nós temos diversos de outros cases e outras pessoas que a gente já ajudou muito no passar desses anos fazendo a nossa mentoria. Então, se tudo isso fez sentido para você até agora, eu quero te convidar a entrar em contato comigo e agendar a sessão diagnóstica. E se você mandar um WhatsApp para mim com a palavra planejamento, eu tenho um presente, um brinde, um bônus especial para você, para a gente poder começar o ano de 2026 ainda melhor. Combinado? Então, se você quer começar o seu ano de 2026 estruturado, planejado, vem falar comigo e a gente se vê do outro lado. Eu quero agradecer muito que você assistiu esse vídeo até agora. Eu espero de coração poder ter te ajudado, trazido talvez alguma coisa nova para você, para que você saia desse vídeo, desse tempo que nós passamos juntos, com um brilho novo, com um olhar diferente, e que você venda muito no ano de 2026. Muito obrigado, um forte abraço e um excelente 2026 com muitas vendas. Eu espero que você acelere cada vez mais. Tchau, tchau!